Sextou, pessoal, sextou. Se sextou é dia de cestas assustadoras aqui no canal dele. Até amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Eu dei uma modificadinha aqui na luz, comentem aí se tá desagradável pra vocês, mas é só pra não ficar tão forte. Então, se ficou bom, comenta aqui embaixo. Hoje eu venho trazer pra vocês um caso que vocês pedem bastante, na verdade uma história que vocês pedem bastante, que é a história do edifício Martinelli. Então aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, verifica, gente, teu sininho de notificação e também me segue lá, vocês sabem onde, no @JoyceRodriguesOficial, que por lá sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Sempre que vocês arrumam um jeitinho de me marcar nos stories, eu também arrumo um jeitinho de repostar vocês. Não esqueçam, tá? Eu fiz o vídeo da Isabela Nardoni do documentário da Netflix, com as informações que foram colocadas no documentário, e fiz um vídeo aí, inclusive um vídeo comemorativo dos 5 anos do canal agora, tá? Então, vou deixar o link aqui no comentário fixado para quem ainda não assistiu. E agora eu vou chamar a vinheta e começar esse vídeo. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, e se nós hoje vamos falar do edifício Martinelli, precisamos começar então com Giuseppe Martinelli, que vai ser o homem então que vai ter a ideia de construir esse prédio. Na verdade, um homem que tinha grandes ambições, que nasceu em uma família muito humilde, numa cidade chamada Lucca, na Itália, no ano de 1870. No ano de 1893, ele então chega no Porto de Santos, ele vai sair da Itália, vai vir para o Brasil, porém não para fazer o que ele sonhou em fazer na vida. Ele sempre teve o sonho, como ele vinha de uma família de pessoas que trabalhavam como pedreiros, então estavam sempre envolvidos em construções, ele tinha vontade de ser engenheiro. Porém, a vida, as condições financeiras que ele tinha, não deu a ele a oportunidade de ir para os estudos. Mas ele era um homem muito inteligente. Ele não queria, como muitos que vieram para o Brasil, inclusive italianos, fazer o seu nome, ter bastante dinheiro, montar suas empresas, ter as suas ambições, mas também deixar uma marca de que ele passou aqui, uma marca nesse país, ao menos, que pudesse ser reconhecido dentro e fora do país. Só que isso tudo ficaria um pouco mais para frente. Quando ele chega aqui no Brasil, então no Porto de Santos, ele vai para São Paulo e em São Paulo ele começa a trabalhar de açougueiro. O dinheiro do Martinelli ele vai surgir depois, mais precisamente aí depois da Primeira Grande Guerra. E como isso acontece? Depois que ele trabalhar um tempo como açougueiro, ele vai para um escritório, aí já na época no Porto de Santos, onde ele vai trabalhar com alguns despachos. Nesse escritório, ele vai fazer algumas amizades, ele vai conhecer algumas pessoas e ele vai verificar que não era assim tão difícil ter uma empresa. Então ele se une a um pequeno grupo que já era quase uma empresa e dali ele acaba fazendo a própria empresa dele mesmo. Em algumas fontes, por isso que depois futuramente eu quero trazer aí a história um pouco mais completa da vida do Giuseppe, porque é muito interessante, inclusive do Giuseppe e outros, né, grandes nomes de pessoas, de famílias que fizeram muito dinheiro no Brasil e têm seus nomes aí conhecidos como a família Matarazzo até os dias de hoje, porque todo mundo pede muito sobre aí as grandes famílias americanas, as grandes famílias de um país, de outro país, só que nós também tivemos as grandes famílias aqui no Brasil. Quando ele criar essa empresa, quando ele tiver aí nessa empresa, onde eles vão começar a adquirir navios, então eles compram navios de carga, e começam a fazer transporte de carga por navio. O que eles transportavam era, em sua maioria, comida. Então, comida se precisa o tempo todo, em qualquer época. Vocês imaginem, então, na época da Primeira Grande Guerra na Europa. A Europa, ela estava sofrendo muito na Primeira Grande Guerra. Então, o que acontece? Era muito difícil tanto para eles mandarem coisas para fora, né, da Europa, como também receber, por exemplo, alimentos. Então o Giuseppe ele tem o seguinte pensamento, ele começa a comprar navios e ele faz isso de uma forma assim, bom, se afundar, afundou, porque não, mesmo que você colocasse num seguro, que nessa época, como tinha o conflito, era muito caro você fazer um seguro para o navio, ele fazia isso sem nenhum seguro. Então, se o navio afundasse, afundou, eles perderiam o dinheiro. No começo, perder um navio sem completar pelo menos uma viagem de ida e volta seria problemático, mas com o passar do tempo não era. E ele tinha muita sorte, porque dificilmente
isso acontecia? Porque esses navios, eles estavam numa rota que eles poderiam ser aí abatidos, então eles acabariam afundando e ele perderia o navio. Afinal de contas, estamos falando da Primeira Grande Guerra. E esse era todo o medo, porque além do navio, ele também levava uma quantidade de carga muito grande, uma carga de comida. Então, uma carga de comida chegava na Europa e o que ele trazia da Europa para o Brasil era, na verdade, aí artigos importados. Então, ele também conseguia muito dinheiro aí com a carga que voltava. E essa carga que ele mandava de comida era uma carga aí super faturada, porque ninguém ali tinha muita coragem de pegar um navio e arriscar levar comida para esses lugares. Só que ele arriscou e ele fez isso por bastante tempo e fez muito dinheiro. E aí, a partir daí, que ele começa a adquirir outras empresas. Então, ele vai ter ali coisas com bancos, ele vai ter empresas também na área de minério, ele vai ter empresas em vários lugares, mas o seu maior foco ali, o seu maior núcleo rentável, então, seria aí essa parte dos navios do transporte. Só que existe um momento em que tudo isso termina, né? Não existe mais o empecilho que existia antes, que era a Primeira Grande Guerra. Ele decide vender os navios, isso ele faz assim de uma forma em que ele não pensa muito, mas ele vende. Só que ele mantém a empresa. Só que essa empresa, ela se mantém trabalhando mais com a parte aí de outros navios e tal, fazer essa parte de documentação. Torna uma empresa um pouco mais burocrática. Quando antes a gente vê que o próprio Martinelli, ele gostava meio desse desafio, porque era um desafio. Cada vez que ele mandava um navio, ele podia estar colocando a empresa dele em risco se esse navio não voltasse. E ele ficava muito empolgado com tudo isso. Então, depois disso, já tinham pessoas que faziam isso de uma forma muito barata, chega a concorrência, e ele não queria passar por isso. Como ele já tinha outras fontes de renda, ele decide então voltar para a Itália, visitar a família dele, e ele tinha, conta-se, né, que o Giuseppe Martinelli, ele tinha uma grande fascinação por uma torre que existia ali na terra dele, e essa torre ela era alta. Então daí veio a ideia, né? Ele dizia que aquilo passava uma certa imponência. E por que eu disse que faria futuramente um vídeo falando das pessoas, vamos colocar aí os gigantes em questões a empresas, dinheiro, essa coisa toda do Brasil? Porque ele também tinha outras pessoas, outros estrangeiros, principalmente italianos ali, que era quase como uma disputa. Então existiam épocas que eles trabalhavam juntos, em outras épocas eles disputavam, e tinha uma família que tinha uma dessas famílias aí que acabaram chegando no Brasil, eles tinham prosperado muito, e eles tinham uma casa que era um verdadeiro palacete. E ele olhava aquela casa e comparava com a torre, e ele dizia que aquela casa marcava, né, o país, ou parte do país, assim como aquela torre marcava a Toscana. Então ele olhava tudo aquilo e chegou à seguinte conclusão: eu vou construir um prédio em São Paulo. Hoje São Paulo é uma cidade de concreto, mas nos anos 20 não era assim, tinha apenas um edifício. Então ele decide que ele vai fazer o edifício Martinelli e que ele vai construir não apenas um edifício, ele vai construir o maior edifício da América Latina. Ele compra um café na época, um café que era muito bem frequentado, chamava Café Brandão, em São Paulo, e lá ele decide que vai demolir, ele compra e bota o café abaixo. Ele vai usar aquele terreno para fazer justamente aí o edifício Martinelli. Depois ele precisa de alguém, né, de uma pessoa ali que consiga fazer toda aquela planta, tudo que ele quer, porque ele quer um prédio grandioso, um prédio que tenha uma arquitetura impressionante, que tenha materiais impressionantes. Ele usou muito mármore Carrara, ele usou muita coisa vinda de fora, porque muitas coisas não tinham aqui no Brasil, e inclusive usou a própria empresa, a empresa que ele tinha, né, de navegação, para poder trazer esses materiais de uma forma um pouco mais barata. Ele já tinha uma casa, na verdade um palacete, que ele estava construindo no Rio de Janeiro. Só que esse palacete, ele nunca se concluiu, tá? Eles nunca conseguiram terminar esse palacete, porque o Martinelli, ele não conseguia prestar atenção em outra coisa a não ser no seu edifício, no edifício Martinelli. O edifício Martinelli foi para ele um grande sonho. Já estava, né, na cabeça dele ali estava cravado que aquele seria o legado dele. Essa energia toda que é colocada na construção desse prédio, no início vai ser muito interessante, só que depois vai ser quase como uma praga. Ele vai contratar o arquiteto húngaro William Fillinger para fazer essa parte toda, né? Fazer a planta, toda a parte aí da estrutura do prédio, e inicialmente ele queria fazer um prédio de 12 andares. Enquanto eles estavam desenhando a planta, fazendo tudo, ele pede, porque ele tinha algum conhecimento, ele tinha um conhecimento ali de fazer a coisa toda acontecer,
mas ele não era um arquiteto. Ele diz o seguinte: bom, por que a gente não faz certas estruturas que sejam assim um pouco mais seguras, mais fortes? Eu quero que essas estruturas elas aguentem aí um pouco mais, como se eu tivesse aí mais 6 andares aí que eu quisesse colocar em cima. Eu quero uma estrutura muito forte. Então o Fillinger ele faz isso, ele coloca ali na planta a forma com que as coisas serão feitas ali, dava para ele ali aumentar mais alguns andares. Só que o discurso para o Fillinger era o seguinte: ele queria isso por segurança e não com a audácia de querer colocar mais e mais andares ali naquele edifício de 12 andares. Isso em 1924. Então o Fillinger ele começa a fazer nessa planta toda e começa-se então a construção. E quando eles começam a construir, como era uma coisa muito nova, as pessoas não tinham tantos assim, acho que tinha um único prédio ali na cidade de São Paulo. Eles começam a fazer a construção e as pessoas ficam ao redor olhando o que aquilo ia virar, porque era muito alto. Então um prédio de 12 andares era uma coisa assim totalmente assim inimaginável, quase uma torre de Babel. Então eles prestavam atenção e as pessoas torciam para que ficasse cada vez mais alto. Era um verdadeiro espetáculo. Ele verifica o seguinte, que já tinha um prédio de 12 andares e esse prédio de 12 andares, assim como o dele, ficava num lugar que era um pouco mais alto que o dele, ali onde ele tinha construído o prédio dele, o que dava a impressão de que o prédio dele era menor do que esse outro prédio, e ele não queria isso. Então ele começa a ficar em cima do Fillinger, para o Fillinger colocar então mais 6 andares, tá, em cima desse prédio de 12 andares. Então quando ele pensou na estrutura, ele já tinha a ideia de fazer mais 6 andares, só que ele não quis assustar aí com o tamanho que ia ficar esse prédio. O Fillinger se nega, diz que não vai fazer isso porque tudo ali foi feito para um prédio de 12 andares, ele não vai fazer aquilo, e aí ele diz: bom, se você não faz, eu vou arrumar quem faz. Vai chegar a trabalhar com uma empresa especializada, só que essa empresa também não fazia muito bem o que ele queria, e no fundo ele queria um prédio gigantesco, e ia ser muito difícil numa época que as pessoas não estavam acostumadas com o tamanho desse prédio, já era difícil aceitar todos esses andares. Vocês imaginem se ele continuasse aumentando, então também ele rompe o contrato com essa empresa, traz o sobrinho dele, que se chamava Ítalo Martinelli, que não apenas era engenheiro, mas que faria ali as coisas de acordo com o que o tio queria. Então as coisas começaram a acontecer ali da forma que ele estava imaginando. Bom, estou colocando mais e mais andares, eles chegam a 20 andares, e quando ele chega em 24 andares, ele recebe um grande embargo da prefeitura. O prefeito à época, ele diz que aquele prédio não pode ser construído, é muito alto, eles não têm estrutura para aquilo e não tinham que convencesse as autoridades naquela época a liberar, a tirar aquele embargo e ele poder continuar construindo. O que ele faz para provar que aquele lugar não era perigoso? Ele se muda para o prédio. Então isso aí também em alguns lugares varia, né? Tem gente que diz que foi quando ele fez os 30 andares, mas não. Isso na verdade acontece quando tem aí o embargo da prefeitura em relação a construir o prédio. Então ele vai e conversa com um amigo dele, porque estava custando muito dinheiro aquela obra paralisada. Ele conversa com um amigo aí que era da roda da mídia na época, chamado Chateaubriand, mais conhecido aí como Chateau. Ele conversa muito com ele e o Chateau diz o seguinte para ele: você precisa convencer as pessoas. As pessoas têm medo de passar pelo seu prédio. Elas trocam de calçada, elas não querem passar ali perto de onde está sendo construído porque elas têm medo que isso aí não aguente. É muito alto. Ele pega algumas dicas com o Chateau e o que ele faz? Ele começa a adicionar toneladas e toneladas de ferro e continua morando no lugar. Então as pessoas vão vendo aquilo ali como um espetáculo, sempre para poder mostrar que aquilo era seguro, que aguentava o peso que teriam ali mais e mais andares. E se sente seguro para pegar toda a documentação e levar para uma segunda avaliação com a prefeitura. E aí nesse momento, com todos os testes que ele já tinha feito em relação às toneladas, e aí ele acaba conseguindo, ele consegue a liberação para poder construir o andar 26. Quando ele chega no andar 26, alguém chega para ele e fala o seguinte: no Rio de Janeiro tem um prédio maior que o seu. Seu prédio completo tem 95 metros e esse outro prédio tem um pouco a mais. Então ele faz o seguinte: ele pega o Ítalo, que era o sobrinho dele, mexe na planta, mexe no desenho e diz: eu quero que você construa para mim um palacete aqui em cima. Eu quero um palacete de 5 andares, é onde eu vou morar. Então eu vou morar em cima, como se fosse um castelo em cima daquele prédio enorme. Eu vou morar aqui nesses 5 andares e ele vai ser sim o maior prédio da América Latina.
Isso é feito, esse prédio é construído exatamente dessa forma, então vai ter esse palacete na parte de cima, fazendo assim com que o prédio tivesse 30 andares e 105 metros, ganhando naquela época aí o título do maior prédio, o prédio mais alto da América Latina. Ele tinha conseguido o que ele queria. Só que a questão era a seguinte: ele constrói e esse monumento aí é inaugurado. Eram muitas salas, era em torno de quase 1000 salas, salas comerciais e tal. E tinha uma parte onde teriam apartamentos, aí mais de 200 apartamentos. Um cinema chiquérrimo começa a funcionar no edifício Martinelli. Também tinha um hotel, o Hotel São Bento. Começou a funcionar lá também. Isso tudo ia dando ali algum sentido para aquela obra toda. Por que eu tô falando sentido? Porque o próprio sobrinho dele disse que o tio, ele foi construindo aquele prédio a esmo. No fundo, ele foi construindo aquele prédio como um desafio, só que depois que estava pronto, ele não tinha uma divisão muito boa. Ele não pensou em como ele ia dividir aquelas salas, o que serviria para quê. Depois ele ia pensando no que ele ia fazer com aquelas salas, o que ele ia fazer com aquele espaço. Não teve um pensamento antes de, não, isso aqui está sendo planejado para fazerem, sei lá, uma empresa assim, ou para funcionar dessa forma. Então, algumas coisas aí, de acordo com o sucesso também que estava fazendo o prédio, foram sendo alugados, foram sendo utilizados, que era muito bom também para pessoas muito ricas, porque elas acabavam alugando um prédio para morar, né, um apartamento para morar no prédio, e na parte comercial fazia o seu trabalho, o seu negócio, enfim, como era o caso de um homem que dava aulas ali de balé. Então ele tinha uma escola de balé na parte comercial e morava ali na parte de apartamentos, salões de baile, tinha de tudo que vocês podem imaginar, assim, de chique mesmo naquela época. E isso começa a funcionar em 1929, só que tudo mesmo vai ficar pronto em 1934. E detalhe, tinha um elevador, que era um elevador muito potente, porque tinha muitos andares ali para ele poder correr. E esse elevador vai ter um momento ali em 1929 que esse elevador vai começar a dar um certo problema e vai ter um incêndio na casa de máquinas do elevador. Isso aí vai gerar um incêndio, vai queimar um pedaço que era muito bonito de madeira que tinha no prédio. Ninguém vai se ferir, só que tudo isso gera um gasto muito grande. O que também deixou muitas pessoas à época assim um pouco assustadas foi que durante a construção do prédio, algumas pessoas que estavam construindo, trabalhando na construção, perderam a vida, porque uma queda, um deslize, qualquer coisa de um prédio tão alto era óbito, não tinha jeito, era muito perigoso trabalhar naquele prédio e naquela época não tinha nenhuma norma de segurança, as pessoas trabalhavam assim, normal, né? Não importa se era 1 metro, 2, 3 ou 105 metros. E meio que assim, você caiu, retira, né? Não sobreviveu, retira, continua e tal. Então muita gente aí já tinha um pouco aí de pé atrás, porque tinham pessoas ali que acabavam perdendo a vida e as pessoas sempre ficavam pensando naquilo, assim como é até os dias de hoje. Até então, nada de fantasmas, nada, enfim, nada fora do normal, só tinha mesmo essa questão toda do tamanho, e aí encontra-se um grande problema. 1929 quebra a Bolsa de Valores de Nova York e isso tem um impacto, basicamente, aí na economia do mundo. Então entra aí um período muito difícil, um período financeiro muito difícil e muitas empresas aí começam a quebrar. E o senhor Giuseppe, ele queria alugar ali, né, inclusive para muitas empresas, também os escritórios ali de muitas empresas. E ele começou a sentir muita dificuldade em fazer ali esses aluguéis, em alugar essas salas. Por incrível que pareça, esse lugar tão luxuoso, que vai servir de tantas coisas, vão ter tantos encontros aí entre pessoas milionárias, entre políticos, entre muitas pessoas influentes, ele vai passar da sua inauguração em 1934, que foi quando terminou de fato, mesmo que ele tenha sido inaugurado em 29, para um cortiço. E isso decorrente de dívidas, tá, que o Giuseppe acabou adquirindo e não conseguiu pagar com bancos italianos e também acabou, né, parando ali muitas das suas atividades. Também um segundo casamento. Então o senhor Giuseppe, ele vai ter um segundo casamento, onde ele vai casar com uma moça extremamente jovem. E essa moça, ela aparentemente parece que estava ali tendo um caso, né? Vai ter um caso futuramente com um político que
era aí meio amigo dele. Então muitas histórias aí começam a envolver a vida do Giuseppe. O segundo casamento dele, ele vai ter um filho e assim, ele vai casar com essa moça que era muito jovem, filha de uma funcionária, teria sido funcionária da casa dele, e era assim, muitos anos de diferença, coisa ali de 30 anos de diferença. Ela preferia o Rio de Janeiro, então ela ficava no palacete que ele tinha no Rio de Janeiro, que também não tinha sido terminado na sua totalidade. Existem alguns mitos, algumas lendas de que ele nunca poderia terminar essa casa, senão ele morreria, entre outras coisas, só que ela gostava de ficar lá. E aí um dia ele vai emprestar aquela casa para um político passar ali, fazer umas fotos, fazer uma entrevista e tal, e vão sair algumas fotos meio afrontosas aí, que vão deixar ali o senhor Giuseppe com o pé atrás. Estava muito calor no Rio de Janeiro, fotos foram tiradas aí desse político e esse político estaria apenas de cueca. Só que aí a história também, ela foi colocada exatamente dessa forma. Ele estaria na casa do Giuseppe com a esposa do Giuseppe dentro da mesma casa, então assim, não é que eles estavam juntos, eles estavam na mesma casa porque o Giuseppe emprestou a casa. E quando essas notícias saíram de que ele estaria de cueca, saiu dessa forma, né? As fotos dele de cueca e ele estaria com a esposa do Giuseppe, que era bem mais nova, na mesma casa. Parece que fizeram isso de propósito. Pediram para que ele usasse, como eles não iam mostrar nas fotos a parte de baixo, falaram para ele ficar à vontade, ficar ali só com as roupas de baixo. Então esse político teria ficado só com essa, né, só ali com a cueca deles, que era uma cueca também já um pouco maior também, né? E a parte ali do, né, que ele tava mais ali arrumado, que ele tava de terno. Só que a questão é que quando saiu dava outra, né, aparentava outra coisa. Parecia que ele tinha tirado as calças, estava vindo de algum lugar em que ele estaria arrumado e teria tirado as calças. Muita gente começou a dizer que ele tinha um caso com a mulher do Giuseppe, que era nova, e que o Giuseppe já era um cara velho, ele já estava com mais de 70 anos, a esposa dele era uma mulher muito nova, eles nem juntos moravam, porque cada um morava numa casa, e aquilo tudo ele tirou de letra, ele disse que aquilo tinha sido feito de propósito para desmoralizar ele, tentar acabar com o casamento dele, e ele foi levando isso numa boa. Em 1943 para 1944, devido à Segunda Grande Guerra, todo desenrolar ali com os italianos, os países do eixo, o que o Brasil faz é pegar todos os bens ali dos italianos, né? Então eles acabam confiscando esses bens dos italianos, ou pelo menos também parte deles. Por que eu tô falando parte deles? Porque muitos entendem que esse edifício ele foi tomado em sua totalidade, mas não é bem assim, é porque metade desse prédio estava vendido, ou boa parte desse prédio estava vendido para bancos italianos. Então eles não estavam tomando isso apenas do Giuseppe Martinelli, mas sim também de bancos italianos e outras coisas também. As pessoas que tinham negócios, tá, na Itália, tinha que ter uma ligação com alguma coisa de fora. Então esse teria sido aí um dos motivos que teria feito com que esse prédio acabasse na união. Que isso deixou o Giuseppe extremamente triste. Ele vivia na casa e ele teve que ir embora da casa dele, na casa em cima, né, do Martinelli, em 1945. E o que tudo aponta é que ele não viveu muito mais do que isso, porque em 1946, então, ele falece. Nessa época também, o que vai acontecer é que eles vão tentar pegar o edifício Martinelli e fazendo aí tentando fazer dinheiro, né? A União, você sabe, pega, toma e depois ali não sabe muito o que fazer com aquilo. Era um prédio que era o Martinelli que administrava antes, então ele tomava conta das coisas, tudo funcionava, era um lugar de luxo, e logo depois que vai ali para o domínio da União, poucos anos depois, se torna um cortiço. Não tinha mais cinema, não tinha mais nada ali que funcionasse bem, até mesmo o próprio hotel que funcionava no lugar passou a funcionar como um hotel um pouco diferente. Criou ali hotéis com um tipo de diversão que era conhecido ali naquela época como os famosos bordéis, né? Então tinha muitas dessas atividades ali acontecendo também dentro desse hotel. Com todo esse escândalo também com as coisas, teve o período em que ele virou o Edifício América, né? Então eles rebatizam o Edifício Martinelli como Edifício América, até que depois eles acabam devolvendo o nome de Edifício Martinelli para ele. E, por incrível que pareça, todo mundo coloca que ele teria falido a ponto de ter ficado sem nada por causa do edifício. Isso não é verdade. Ele vendeu os navios para fazer o edifício e isso é verdade.
Só que a empresa dele nunca fechou, inclusive ele começou a trabalhar com outras coisas dentro dessa empresa. Só o testamento dele tinha 30 quilos, para vocês terem uma ideia. E depois todos os bens que foram deixados para os filhos dele. Ele não deixa nada para sua esposa. Parece que ela tentou contestar o testamento dele várias vezes, mas os filhos acabaram ficando mesmo com esse dinheiro, que hoje seria aí em torno de 300 milhões de reais. E agora, né, vamos para a parte que mais interessa, que já falamos muito sobre o edifício Martinelli, mas é extremamente importante, as coisas têm a sua história. Afinal de contas, vamos parar para pensar quantos anos esse homem colocou de imaginação nesse prédio, quanta energia tinha nesse prédio. Quando ele olha, ele verifica que tomaram basicamente assim o prédio dele, aquilo foi para ele um grande golpe. Ele sai desse prédio se sentindo derrotado. Tanto que ninguém sabe o que acelerou mais, de repente, ele perder a vida. Alguns escândalos que poderiam envolver a esposa ou ter perdido o Martinelli. Quando a gente fala em um cortiço, a gente não está falando de qualquer cortiço, mas um cortiço de 30 andares. Aquilo era enorme, enorme. Eram muitas salas que foram transformadas em apartamentos. Mais de 100 pessoas, mais de 100 donos diferentes chegaram a comprar o edifício Martinelli. Ele chegou a ser leiloado. Tá? Ele foi comprado, ele foi leiloado, ele foi dividido, ele foi loteado. As pessoas que compravam apartamentos dividiam esses apartamentos em dois, só que tomar conta, fazer ali de fato alguma administração, ninguém fazia. Então aquilo foi se deteriorando. Ele funcionava uma escola para detetives, ali como se fosse um escritório de produtora de filmes, e tinha também um lugar, por exemplo, no 26º andar, que teria um salão ali, como se fosse um salão para jantares. Tinha um homem que ele tinha vários pássaros, ele morava em sítio, aí ele se aposentou, ele foi para lá e ele tinha alugado toda aquela parte ali, tudo aquilo ali era dele. Aí ele foi lá e colocou em torno ali de 50 a 60 pássaros que ficava solto. Então aquilo tinha de tudo. Tinha bares, né? Tinha também as suas atividades aí que eram consideradas ilícitas, porque eram ilícitas mesmo, como venda de substâncias ilícitas, jogatina, também tinha a parte toda, né, da prostituição, isso aí tinha mesmo. E isso começou a se tornar um problema quando algumas coisas começaram a sair de controle. Pessoas que deviam jogos acabavam caindo no poço do Martinelli. O que era o poço do Martinelli? Tinha uma parte ali do Martinelli que virou como se fosse mesmo um poço. Aquilo ali não tinha lugar, ninguém recolhia lixo, ninguém fazia nada. Então o pessoal jogava todo o lixo, jogava excremento, tudo naquele poço, tá? Anos e anos jogando coisa ali. Funcionavam também alguns consultórios, né? Consultórios médicos. Médicos que iam lá normalmente atendiam mulheres que estavam grávidas, mas que não estavam felizes de estar grávidas. Então esses médicos resolviam esse problema, se é que vocês me entendem. E aí o que acabava ficando, o que eles acabavam retirando, eles também lançavam pela janela. Assim também como algumas pessoas, dizendo que a polícia estava procurando, ela não podia ir no médico e de repente ela se machucava, tomava um tiro ou ficava doente, elas procuravam esses médicos. E quando elas faleciam, o que acontecia? Eles acabavam jogando também pela janela. Então esse poço tinha de tudo, esse fosso tinha de tudo, gente. Lixo, tinha restos mortais de animais, tinha de tudo ali. No dia 1º de julho de 1965, uma mulher é encontrada. Essa mulher se chamava Neide e muitos disseram ali, a polícia fez uma investigação, e eles chegaram à conclusão de que ela teria atentado contra a própria. A notícia do falecimento dela, né, do encontro dela então naquele lugar, ela não era moradora do Martinelli. E o que rolava dentro do Martinelli, que era quase uma cidade à parte, o próprio Martinelli, era de que ela era uma profissional, enfim, do sexo e tal, podia ser várias coisas. Só que a irmã dela disse que não. A irmã dela então conta pra polícia o seguinte, e também pro jornal na época Notícias Populares, que a irmã dela, na verdade, era viciada em jogo, em carteado, e ela estava devendo um bom dinheiro ali para algumas pessoas que emprestavam dinheiro, alguns agiotas. E ela acreditava que, na verdade, como ela nunca pagava e ela também não tinha motivo nenhum de estar no Martinelli, a não ser se ela estivesse jogando, provavelmente o que aconteceu ali foi que cansaram de esperar para que ela pagasse o dinheiro e acabaram simplesmente com a vida dela ali para dar o exemplo para que outros não fizessem a mesma coisa. Para muitos, a história parecia fantasiosa, ela era muito nova, essa questão toda de jogatina não parecia ser uma coisa de mulher, então continuavam insistindo de que a coisa ali teria sido outra, né? Que ela estaria ali de repente se vendendo.
Só que a questão toda é que depois eles vão levantar a ficha policial dela e ela tinha 17 passagens pela polícia. Algum tempo depois, então, vai ser a vez de Davison Gelizek, um garoto de 14 anos que trabalhava para um alfaiate na rua Senador Feijó, e a família dele era do centro. E o corpo dele também vai ser encontrado. Eles vão encontrar o corpo do Davison ali também caído, né, enfim, no térreo, né, no chão ali do prédio. A polícia vai ser chamada e eles vão encontrar, algumas pessoas contaram na época aos jornais, isso a polícia não relata, mas parece que ele estava com as calças ali dele abaixadas. Outros dizem que não, que ele só tinha mesmo caído, que teria sido um acidente. Mesmo que o médico legista tenha visto que ali ele teria sido, enfim, né, jogado ali de alguns andares, porque ele tinha muitas escoriações e tudo mais. E o que corria na boca do povo era o seguinte, que ele fazia mesmo entregas, trabalhava para esse alfaiate, só que ele também era um garoto que também se vendia. E isso, quando a gente pensa que são só garotas que fazem, não, garotos também faziam. Era uma coisa que as pessoas falavam e não dá para saber se é verdade ou se é mentira. Existe até boatos de que tinha um assassino, que era o tal do Meia-Noite, que talvez tenha feito aí alguma vítima, né, relacionada aí a essas que eu tô contando para vocês. São histórias e mais histórias aí que envolvem essas pessoas aí que são encontradas, pelo menos esses 3 que eu vou contar pra vocês aqui nesse vídeo. E a questão do Davison só foi descoberto também porque o Davison não voltou pro trabalho, ele saiu pra fazer uma entrega, não voltou, e aí depois eles encontraram o Davison lá no Martinelli. Então também era uma coisa assim, né, era uma coisa estranha, ele também não estava num período livre, ele estaria trabalhando, fazendo entregas, e de repente uma coisa dessa acontece com ele, era só um garoto de 14 anos. Depois de algum tempo, também pouco antes da coisa chegar a uma certa calamidade dentro do prédio, porque nada funcionava ali, nunca tinha luz, as coisas ali era tudo muito escuro, as pessoas não passavam por ali, dava muito medo, então as pessoas diziam que tudo, né, todo mundo que relatava quando aquilo funcionava, né, com todas aquelas pessoas morando, gente, era muita gente morando lá. Pessoas muito simples que precisavam de uma moradia. Tem muitas histórias envolvendo um certo homem que teria tomado basicamente ali o prédio e cobrava das pessoas como se fosse um aluguel, mas ele não era o dono do lugar. Empresas que funcionavam ali como se fosse empresa de fachada. Não tinha luz nos corredores, então faltava luz, não apenas nos corredores. Tinha um momento que dava blackout no prédio inteiro, porque a fiação não era trocada. Muitas coisas ali, como por exemplo saneamento do prédio, estava sempre tudo entupido. Você via tudo aquilo, às vezes aquelas banheiras chiquérrimas ali servindo de pia para algumas pessoas. Então as pessoas iam morando ali como dava. As cenas assim são realmente impressionantes. Só que também mostra um retrato de pessoas que precisavam ignorar tudo isso. Depois disso, muita gente vai contar que sim, viam algumas coisas que eram muito estranhas naquele prédio, como a questão, né, dos elevadores que permeia até os dias de hoje o imaginário do Martinelli, porque essa questão dos elevadores, as luzes que acabavam queimando, ficando no blackout do nada, essas pessoas que eu tô contando pra vocês talvez tenham ido buscar o passado delas, porque até hoje parece que elas assombram aquele lugar, assombram Martinelli. Martinelli, ele existe, ele funciona até os dias de hoje. Você inclusive pode visitar, tem visitas guiadas, e as pessoas não, até hoje tem problema ali em trabalhar, por exemplo, na parte da noite. Então é um lugar ali que tem uma história difícil, fora a energia toda, né? Funcionava de tudo ali, gente, de tudo mesmo. E aí vai vir uma outra história, que é a história da Rosa, que seria uma garota de 17 anos, que também era uma pessoa, era uma garota que era uma profissional ali, né? Uma profissional, ela vendia o seu corpo, né? Ela tinha 17 anos e ela era muito bonita, ela era loira. As pessoas a viram no prédio, falaram com a polícia e, ao que tudo indica, ela estaria numa festa ou em algum lugar, porque ela estaria muito bem vestida, sapato alto e tal. Mais uma vez, ela tinha 17 e ela estava com um homem muito mais velho. No quarto, ficaram em torno ali de 1 hora e meia juntos no quarto, quando o homem acaba saindo, né, de lá, sai de lá e tal. Só que antes disso, pessoas tinham ouvido um barulho muito grande. Depois, no dia seguinte, eles vão entender o que era o barulho. O barulho teria sido a queda da Rosa, né? Então, essa coisa toda da queda da Rosa, o que se imagina é que, na verdade, ele teria pago para ficar com ela, né? Pagou para ficar com ela.
aconteceu alguma coisa, ele acabou tirando a vida dela, ninguém conseguiu reconhecer quem ele era e ela ficou ali, naquela situação ali, né, perdeu a vida e todo mundo ali começou a falar que na verdade ele teria sido ali a pessoa que tirou a vida dela. Só que ele nunca foi preso, tá? Isso nunca aconteceu. Só que principalmente ela é uma pessoa que as pessoas relatam ver até os dias de hoje. Dizem que não era difícil para quem estava na época, não era difícil falar sobre ela porque ela era muito diferente das outras pessoas que estavam ali, inclusive de beleza. Ela era muito bonita, ela estaria ali muito bem arrumada, então as pessoas não conseguiram não prestar atenção nela. Só que as pessoas sabiam o que ela estava fazendo, sabia que aquilo era um programa e quando as coisas deram errado, também falaram para a polícia. Mais uma vez, todo mundo considerava tudo acidente, mesmo que alguns disseram ali que um ou outro poderia ter sido vítima do tal do meia-noite, que era, na época ali, uma pessoa, né, que tirou o sono da polícia por um tempo, quem sabe um dia a gente fala sobre ele. Então, olha só quantas histórias, são histórias de uma pessoa, né, que vem de um outro país, isso aí é fruto tudo do Giuseppe Martinelli. Aí tudo, né, todo esse sonho se transforma nesse American Horror Story, porque parece que a gente tá assim, e isso tinha que ser documentado exatamente assim, como se conhece, com os mitos, com todas as lendas, com as coisas que se conhece, para que a gente também possa dizer, não, olha só a história desse lugar, gente, isso aqui é assustador. Veja só, gente, além dessas pessoas que perderam a vida dessas formas, né, caindo, e simplesmente um dia estavam aí numa situação difícil e acabavam, né, pela janela, ou acabavam indo pro terraço ali, pra parte mais alta, também acabavam tirando sua vida. Existiram momentos que aquilo era quase diário e ali a polícia estava sempre retirando, estavam sempre tirando, mas se vocês repararem aí, pouco se investigava. Por exemplo, a Neide, ela tinha mesmo os problemas dela, só que no começo eles disseram que tinha sido um acidente, que ela tinha caído ou teria tirado sua vida. Só que depois o próprio médico ali, o médico legista, ele percebeu que ela tinha algumas queimaduras nas mãos, o rosto dela também podia ter sido queimado e isso mostrava que ela pode ter passado ali por uma sessão de, né, vocês sabem do que, antes de terem dado fim na vida dela, jogando ela ali de algum andar ali bem alto, que também ninguém tinha certeza de qual, né? Mas acham aí que era do 27º. Hoje, nos dias de hoje, funcionam ali alguns serviços públicos, os escritórios ali da prefeitura, tal, e também depois com o tempo, aquele lugar todo foi limpo, aquelas pessoas tiveram que sair de lá. Um documentário foi feito no ano de 1975 que mostra muito bem como funcionavam essas coisas. Eu encontrei, mas eu acho que eu não posso colocar nada aqui sobre esse documentário, porque eu não sei a origem dele, não sei de quem é, então eu não sei para quem pedir. E existe aí mostrando como era esse lugar e as pessoas falando sim das coisas que aconteciam. E ninguém queria sair de lá. Então o que a gente sabe é que precisou ali o próprio exército tirar as pessoas de lá, porque as pessoas não queriam abandonar o lugar, não queriam ir embora do lugar. Então eles, para poder tirar todas aquelas pessoas, poder fazer uma limpeza, fazer uma reforma, o lugar ele tinha cheiro de morte mesmo. Quando você passava perto daquele fosso não dava para respirar, era uma coisa insuportável. Você imagina as pessoas que moravam ali ao redor, né? Devia ser um verdadeiro inferno. E é aí que a coisa toda começa a ficar muito macabra, quando eles começam a mexer nas coisas para começar a limpar, para começar a arrumar, para começar, né, a mudar aquele lugar todo, é que eles começam a encontrar tudo isso e percebem também que ali era um lugar de desova de muitas coisas, coisas que aconteciam dentro e talvez até coisas que acontecessem fora. Alguém ia lá e usava aquele fosso como se fosse ali, né, um verdadeiro despejo mesmo de corpos. Também existem as histórias de agora, que são pessoas que foram trabalhar, né, nesses escritórios, foram trabalhar ali nesse novo Martinelli, depois que tiraram as pessoas, depois que reformaram, depois que arrumaram, e as pessoas não tinham coragem. Então tem uma hora que eles diziam até que tinha muita dificuldade em encontrar, por exemplo, mulheres que queriam trabalhar, porque ainda tinha medo, né? Medo que acontecesse alguma coisa mesmo. Tinha muitos casos de mulheres que eram atacadas ali, não eram só as que perdiam a vida, era perigoso. Então, por vários motivos ali, algumas pessoas não queriam trabalhar. Depois, com a reforma, com os tempos aí, né, com o tempo passando, as pessoas começaram a trabalhar. Só que as histórias começam também a acontecer. Máquinas de escrever que começavam a digitar sozinhas, as pessoas ouviam. Pessoas que achavam que estavam conversando com alguém vivo, que queria ir para o prédio e de repente essa pessoa ela estava com roupas de outra época. Tem pessoas que vê com muita frequência quem seria a Rosa,
porque eles conseguem ali ter o vislumbre de uma moça loira muito bonita que anda no lugar e sentem ali cheiro de perfume. Então sentem de tudo ali. Diz que é um lugar muito complicado, principalmente no elevador. O elevador ele vai pro andar que ele quer, a hora que ele quer, no momento que ele quer. Ele também trava a hora que ele quer. Aí também a gente não sabe se não é uma questão até mesmo, né, de conserto mesmo. De repente tá precisando aí, de repente ser trocado ou ser consertado mais e mais e mais vezes, eu não sei, mas muita gente relata esses problemas aí em relação a essas possíveis assombrações. Tem também histórias de pessoas que decidem contar suas vidas, elas estão conversando, é quase que como se tivesse um momento em que as pessoas elas não soubessem mais quem é vivo e quem não é, porque tem histórias de pessoas que interagiram, né, conversaram, falaram, e elas não estavam ali fazendo uma sessão mediúnica, nada, estavam vendo aquela pessoa ali de corpo inteiro, como se fosse ali uma pessoa viva. Aquela pessoa contava coisas para elas, conversava normalmente, depois dizia vou para minha casa, assim, mas não tem mais casa ali. E aí essas pessoas não estão mais vivas. Então não é uma questão de que é um ou dois, são muitas ali as energias que existem ali nesse lugar, de acordo com as pessoas aí, com os sensitivos que vão no lugar, né, as histórias que vão surgindo, o que a gente pode encarar tudo como mito, como lenda, enfim, histórias do sobrenatural, uma vez que a gente está aqui e esse é o tema agora. Eu estava assistindo um vídeo que era da Rosa, tá? Da Rosa e do João. A Rosa é uma sensitiva. A Rosa esteve no Martinelli e a Rosa conversou com quem seria o Giuseppe. O Giuseppe disse para Rosa, tá? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas aqui hoje, sexta-feira, a gente acredita. E ele disse o seguinte para Rosa, ele tentou comunicação com a Rosa, ele disse para Rosa que ele se sentia roubado, seria quase assim, ele sentiu que tiraram alguma coisa dele, ele começou a manter ali algum contato. Então, né, se a gente usar essa coisa toda de que alguém vê fantasma, outro vê fantasma, a Rosa teria visto e teria visto o do Giuseppe. Na verdade, eu não sei bem se ela vê, se ela sente ou se é tudo ao mesmo tempo. E ele relata para a Rosa que ele se sentiu roubado e era daquela forma ali que ele se sentia. E ela disse que pessoas, por exemplo, que estão sofrendo isso nos dias de hoje, tá? Isso já fica aí até um alerta. De repente, quem é que sabe, não custa passar para frente, eu ouvi e senti de passar aqui para vocês, que é o seguinte. Ela diz que pessoas que sofrem de depressão ou alguma coisa assim, não devem ir para esse prédio, porque essa energia não é uma energia boa para estar naquele prédio. Então parece o que eu entendi, tá? Desculpa, não tô colocando palavras na boca da Rosa, mas é o seguinte. Segundo Rosinha, o que acontece é que o lugar, ele parece que pode surgir ideias, né, na cabeça de quem já está propenso a querer fazer alguma coisa contra si próprio. Então, se você não está numa fase legal, não visite o prédio. Se você quiser as histórias que são mesmo bem assustadoras, você pega o guia, que é guia lá há muitos anos, conversa com ele, que ele vai te arrumar umas pessoas que vão contar umas histórias de arrepiar de verdade, tá? Esse guia, ele trabalha lá há bastante tempo, conhece tudo do Martinelli, conhece também pessoas que tiveram ali interações, de repente, de dias com essa tal moça, com essa moça loira, e depois descobrem que simplesmente a moça loira não é viva. Então, com algumas pessoas aconteceu. E tem ali pessoas que relatam aparições com diferentes aparências, de tempo, né, de acordo com a vestimenta. Pessoas que parecem ser dos anos 50, dos anos 40, dos anos 80. Então, assim, muita coisa, muita atividade aconteceu nesse lugar, muita energia nesse lugar, energia de vários tipos, energias ali muito pesadas também, atividades muito pesadas, tudo isso gera uma energia e seria muito, né, muito estranho a gente pensar que mesmo que você não acredite, não é um lugar agradável de se estar, mesmo que esteja reformado. Eu, muito particularmente, independente de qualquer coisa, não importa se eu acredito ou não, é um lugar que eu prefiro não ir, assim. Tem uns lugares que eu fico doida para conhecer, mas o Martinelli não é um deles. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Super beijo e até o próximo vídeo.